Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Eu estou todas as quintas-feiras aqui com a minha amiga Cristina, que já está entrando para falar sobre desenvolvimento pessoal. Bate-papo semanal e intercontinental. E tudo para rimar. Boa tarde. O nosso bate-papo intercontinental delicioso da semana. É um dos momentos altos da semana, não é? Com certeza. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E contigo também? Também, tudo bem, graças a Deus. É isso. Muito bom. Como é que foi a semana? Eu não vou dizer que é sempre a correr. Foi boa, foi cheia, foi preenchida, foi intensa, que também é importante, não é? E acima de tudo, ficas com a noção clara que faz a diferença. Eu acho que isso é importante. E a tua? Também foi. Corrida como sempre, intensa como sempre. Vocês estão em lockdown ainda? Sim. E vamos estar, parece-me que pelo menos até meados de março. Caramba! Então, porque essa semana, né? Na verdade, a semana passada começou a vacinação, né? Então, na verdade, essas últimas semanas nós estamos com ansiedade a mil, digamos assim, né? Porque nós estamos com aquela expectativa, né? Aguardando o pessoal ser vacinado. Nós já estamos quase numa, não estamos numa segunda fase, mas já estamos numa fase, nós já começamos no final de dezembro. E, portanto, já estamos há um mês e tal, e, portanto, já com todas as complicações que há e com todas as vantagens que há. Mas sim, mas já começamos a ter algumas pessoas vacinadas e isso é o mais importante, não é? Porque daí a gente começa a enxergar, né? A luz ao fundo do túnel. Não, quer dizer, eu não acho que é a luz ao fundo do túnel, é a percepção de que o túnel tem fim. Não é? Exato. Inclusive, essa semana as aulas começaram, retomaram, né? Só que retomaram naquele meio termo, né? Digamos assim, né? Na realidade, em Portugal é um bocadinho diferente. Neste momento, as nossas aulas são todas online. Aqui está meio termo. Aqui um pessoal está fazendo online, depois eles estão fazendo meio a meio, depende da quantidade de pessoas. Já tivemos nessa fase. Agora é tudo online. Não temos, as escolas em si estão fechadas. Portanto, é tudo através das nets e coisas que tais. Não tem outro tipo de aulas. Não tem aulas presenciais. Vamos ver, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. Vamos acreditar que acima de tudo este é o caminho. E se tem que passar por aqui, muito bem. Vamos ter que esperar, alguns de nós vamos ter que esperar mais do que outros, obviamente, mas acima de tudo, eu acho que as vacinas dão essa percepção que estávamos a falar no início, ou seja, não é só que o túnel tem fundo e que há luz, mas que tem mesmo fundo, ou seja, que está ali a uma distância que eu já consigo perceber mais ou menos quando é que é, não é? O que nós, pelo menos em Portugal, aquilo que nós precisamos de controlar é, acima de tudo, os números a níveis hospitalares. E daí nós continuarmos em confinamento e ser um confinamento bastante intenso. A ideia é toda essa, é controlar os níveis hospitalares que nos últimos meses estavam absolutamente descontrolados. É interessante, né? E isso vai justamente ao encontro do que nós queríamos falar, né? Você vê? É assim, resultado, né? Hoje a pauta é resultado. Por que é tão importante você acompanhar as suas métricas, os seus resultados? E nessa pandemia, nada mais é do que como que você sabe a evolução, né? Você vai acompanhando os nossos resultados, né? O que está acontecendo, né? Na nossa cidade, né? Sim, mas e mais do que isso, porque repara, neste momento parece que não, mas mesmo, por exemplo, em termos de negócios, é uma parte importante, é eu perceber números, é eu perceber não é, como é que eu continuo a conseguir manter uma porta aberta. E esta é uma das noções que eu acho que teve que entrar assim
não é? De subtão, assim, completamente à força, porque muitos de nós não olhávamos para isto como o rigor que se deveria olhar, não é? Não, com certeza, com certeza. Mesmo, e é interessante, né? Eu posso falar por mim, mais uma vez, eu sempre falo por mim, né? Que assim, eu estudei, né, administração, estudei logística e tudo que eu estudei, ele É englobava muito. processos de números. Só que por incrível que pareça, eu nunca tive esse rigor com números, com métricas. Por quê? Porque nós não damos valor. Nós não damos valor. E eu não Principalmente, estou falando. provavelmente, com as tuas coisas, não? É, Porque estava-te a dizer que provavelmente essa situação em que tu não tinhas tanto rigor, provavelmente com as tuas coisas, não é? Com os teus números. sim, sim, com certeza. O meu número. A gente não tem ideia, né, do quanto isso impacta as nossas vidas, né? E assim, nós sempre falamos de números, de planejamento, de resultado na corporação, né? A gente não traz isso para o lado pessoal, né? É. Só que daí, uma das coisas que eu falei, nossa, minha vida está um caos. Por que está um caos? Por falta de planejamento, por falta de saber os números, por falta de acompanhamento, ou seja, você não tem esse direcionamento, essa gestão, né? A palavra é gestão, né? Você não tem essa gestão, né? Sabes que essa é a grande questão. Eu tenho sempre essa conversa com as pessoas que estão a tirar cursos de gestão e de economia e essa coisada toda. E eu pergunto-lhes muitas vezes, ok, tudo bem, mas tu sabes gerir o teu dinheiro, por exemplo? Porque, ok, tu podes É. saber gerir uma empresa, mas sabes gerir as tuas contas, sabes gerir o teu dinheiro, ou é do tipo, pronto, enquanto houver gasta-se e depois logo se vê o que é que acontece a seguir. Ou és do tipo que não gastas nada e só amealhas. O que é que acontece contigo? Como é que tu consegues saber se vais ter, se não vais ter? Como é que tu planejas isto? E a grande maioria não faz a mínima ideia. A mínima ideia. E também acho que também não há ninguém que os ensine. Sabes que eu acho que o tema dinheiro ainda é um tema assim, não é tabu, mas é um tema que não há, nenhum pais se sentam com os filhos e explicam, deixa-me te explicar como é que se gera dinheiro. Não há propriamente esse tipo de aprendizagem, não é? Não, com certeza. Nós não somos treinados para isso. De Nós não todo. somos treinados. A pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Tá bom, eu quero emagrecer. Eu quero tantos quilos. Só que a pessoa, ela não tem uma gestão do quanto que, por exemplo, ela consome, do quanto ela precisa fazer exercício. Ela só vai se ligar quando algum profissional, passa para ela, fala, olha só, quanto isso é de caloria, quanto isso é, né? Tem pessoas que não têm essa noção. E no dinheiro, lógico, é muito mais fácil você visualizar, obviamente, né? É, Mas, mas, você tem essa clareza. mas sabes que o dinheiro é provavelmente a forma mais concreta que as pessoas têm de olhar para isto. Porque, obviamente, tudo na Sim, nossa vida são números. Quer se queira ou quer não se sim. queira, não é? Tudo na vida são números. Porque, como tu dizes, é a questão do emagrecer, mas é em tudo. Ou seja, tudo o resto tem uma conta, tem uma metragem, uma medição, não é? E efetivamente nós não estamos habituados a fazer essa medição, a não ser, lá está, como tu dizias, em termos profissionais, em termos do trabalho da empresa, em termos da tarefa que nós desenvolvemos dentro de uma empresa. Na vida pessoal, nós não estamos habituados a fazer essa medição, infelizmente. Não, com certeza. É assim. Quando eu, por exemplo, eu comecei a falar assim, eu quero evoluir, vamos lá. Então eu vou ler, eu vou fazer exercício físico, eu vou ter saúde. E eu fiz assim, exatamente assim, com essas palavras. Olha só o quão vazio é, né? O quão vazio é. Só que de repente você percebe que não está gerando resultado. Claramente, não está gerando resultado. Aí eu falei, pô, não foi assim que você aprendeu, Tati. Não foi assim. Você vai para academia, você vai fazer o quê? Eu vou correr 5 quilômetros. Opa, tá começando a melhorar. Eu vou ler meia hora por dia. Opa, tá começando a melhorar. Vamos colocar número, vamos colocar prazo. Eu vou fazer até tal data. Opa, tá começando a melhorar. Vamos colocar prazo. O que tem data chega. Já falam isso já, né? É verdade. O que tem data chega, né?
Então, quando você começa a fazer isso, daí sim, seus resultados realmente eles aparecem. Né? Essa é o segredo, né? O boom de você medir, né? É eu ter efetivamente alguma coisa que eu meço, não é? Porque repara, o que é que acontece para muitos de nós, e se calhar a todos nós mesmo, acho que aqui podemos dizer todos nós, não é? É que nós confiamos numa coisa que é o nosso achómetro, não é? Que é um sensor qualquer que nós temos algo dentro da nossa cabeça e que nos diz, tu achas que, eu acho que, eu tenho a sensação que... E este é um sensor absolutamente falível, que normalmente até nem tem nada a ver com a realidade. E o facto de eu me depreender e me sustentar muito neste sensor faz com que eu depois não goste de olhar para números. A grande maioria de nós não gostamos de olhar para números. Os números têm uma frieza, não é? Que a maior parte de nós diz, não é bem assim, não é? Ou então quando olham dizem logo, deixa-me te explicar porque é que isto aconteceu, não é? E há sempre uma justificação, e às vezes é uma boa justificação, outras vezes nem por isso, é verdade. Mas a verdade é que os números têm uma frieza que é absolutamente avassaladora, porque não dá para inventar, é aquilo que lá está. Já o tal achómetro que a gente tem aqui dentro, não é? E que nos diz que a gente acha que e não sei o quê, é completamente falível. Aliás, vamos ser sinceros, vamos fazer um exercício para amanhã ou para hoje, para o resto do dia. Conta quantas vezes é que tu dizes eu acho que. E quanta certeza matemática, física, prática, real é que essa tua opinião tem. Na grande maior parte dos casos eu vou-te dizer nenhuma. Nenhuma. É uma opinião que se forma na tua cabeça, não sabemos muito bem como nem porquê, não é? Mas vai-se formando e muitas das vezes não tem sustentação nenhuma na realidade que existe à tua volta. E isso é importante a gente também ter essa consciência. Não, com certeza, concordo. E você falou algo que eu acho que é o segredo de tudo. Os números, eles são frios, eles não mentem. E isso, para mim, na minha opinião, é excelente. Por que é excelente? Porque, assim, as pessoas buscam motivação, né? As pessoas buscam, eu vou desistir. Mas que daí, quando você coloca número, você fala assim, eu vou desistir, eu me propus, vamos supor, a fazer uma aula de piano. Vamos colocar assim. Daí eu me propus, e você não coloca número, você fala, vou fazer uma aula de piano. Eu quero aprender. Daí você vai lá e você faz assim, né? Nas coxas, como a gente diz. A gente tem a expressão, né? A gente faz nas coxas, né? Só que daí quando você coloca número, quando você fala assim, olha, tudo bem, eu quero fazer aula de piano, só que eu quero aprender aquela música X, eu quero aprender os acordes X, Y, Z, eu quero, né, detalhe, coloca específico, né? Tem sempre como medir, isso é importante, tem sempre como medir. Quando você coloca assim, você vai vendo até a sua capacidade, o que você está conseguindo executar e o quanto você está se burlando. Você consegue ter clareza nisso, né? Porque você fala assim, eu estou aprendendo. Agora coloca número. Veja se os números estão dizendo isso. Estão dizendo a mesma coisa. Se você realmente está aprendendo. Você está conseguindo tocar aquela canção que você se propôs a tocar? Mais perto de chegar lá? Está perto de chegar lá, né? Então, é mais ou menos assim. Os números, eles são frios e isso é maravilhoso porque eles te dão direção. Eles não ficam batendo na sua cabeça, fazendo... Como é que fala? Fazendo cair na sua cabeça, tá tudo bem. Pois, não dão colinho, não dão colinho. Os números não dão colinho. E sabes que eu acho que é por isso que também muitos de nós não gostamos. É porque não dão colinho. Não é? Não dão colinho. Se derem colinho, a gente... Aliás, repara, poucas são as pessoas, e nós temos a noção que existem, mas não são assim tantas no mundo, que quando têm um objetivo e o atingem, aumentam e lutam para continuar a atingir um objetivo maior. A grande maioria das pessoas, a partir do momento em que, mesmo que atinja o objetivo, pronto, está feito. Eu agora posso quase que tirar o resto do mês de férias, ou posso, pronto, não é? Porquê é que há tanta gente, por exemplo, falaste há um bocado do perder peso, porquê é que há tanta gente que perde peso e depois rapidamente recupera e até recupera mais do que aquilo que perdeu?
tem a ver um Aham. bocadinho com isso. Ou seja, há um momento em que eu desfoco do número e foco no colinho, não é? E foco no conforto e foco numa série de outras coisas. E lá está. E a partir daí, a partir do momento em que eu desfoco daquilo que é o meu objetivo efetivo, vale tudo, não é? Vale tudo. Não, com certeza, com certeza. E é assim, uma das coisas que eu aprendi, né, que eu passei a ser muito rigorosa. Eu falo assim, ó, eu tenho 22 ações por dia, né? Eu preciso executar as 22 ações. Só que daí quando você não consegue, você se frustra, né? Daí acontece todo aquele processo que a gente sabe, você fala, eu vou desistir, não sei das quantas. Só que daí quando você coloca para você uma forma de você suavizar, digamos assim, para você manter, né, aquela chama acesa de querer executar, é você colocar uma margem, né, mais uma vez os números, né, uma margem para você poder, como é que eu posso falar essa margem de você É, no fundo uma gestão da expectativa, não é? Porque tu ainda há bocado, tu ainda há bocado deste o exemplo. Eu quero perder 20 quilos. Eu não vou perder 20 quilos de um dia para o outro. Não claro, é? Portanto, claro. eu tenho que dar tempo a mim e a perceber que se eu esta semana fui 3 vezes ao ginásio e perdi 400 gramas, uau, estou mais próximo daquilo que quero. Ok, não Sim. são ainda os 20 quilos, mas este caminho e esta capacidade de eu gerir esta minha margem, esta minha forma de olhar para os números tem que existir, não é? Você precisa fazer, né, uma margem de desvio, né, uma coisa Isso. que fala assim, poxa, eu posso ir, né, tanto para mais quanto para menos, né, se eu estou dentro da margem, tudo bem, então eu estou, né, tô caminhando, né, a mesma coisa assim que eu já ouvi, né, o pessoal fala assim, eu sou tartaruguinha, né, se você não está fazendo, você não é tartaruguinha, porque a tartaruga anda, devagar, mas anda. A hora que eu ouvi isso, eu falei, caramba, que paulada na cabeça. Eu falei, realmente. Adoro as expressões que vocês criam. Essa é o máximo. Nunca tinha ouvido, é o máximo. Já aprendi qualquer coisa nova hoje. Brutal. Muito bom, muito bom. Eu continuo a falar assim, nossa, eu sou mó tartaruguinha, né? Eu faço tão devagar as coisas. Daí me falaram isso, falaram assim, você está fazendo mesmo? Você está gerando os seus resultados, os seus números? Se não, você não é tartaruga, porque tartaruga anda. Sabe? Tipo assim, é devagar, mas ela anda. Né? Então, é assim, essa é uma outra forma, um outro ponto de vista de você enxergar os números, né? Porque tem gente que é muito rigoroso, já coloca tudo, né? Tudo lá, Vai lá em fundo. cima. Sim. Então, você precisa entender um outro, um pouco avançado agora, você precisa entender o seu perfil para você, né, ver os seus números, obviamente. Né? Se você tem um perfil arrojado, que você é o tipo desafiador, que você é o tipo, né, que vai buscar, né, quando você não alcança. Depende, né, do seu perfil de É, pessoa, né? há muita coisa que influencia essa minha vontade de querer ou de fazer ou não querer, não é? Mas há coisas É, que têm que ser claras dentro da minha cabeça. E voltamos sempre à mesma coisa e a gente, por muito que fuja, acaba sempre por voltar ao mesmo ponto. Que é se eu quero mesmo que aquilo aconteça. O olhar para é, os números, não é? Dá-me a noção da realidade. Mas eu tenho que perceber que, independentemente do que é que sejam os meus números atualmente, se eu quiser que a coisa aconteça mesmo, eu não vou ser tartaruguinha. Eu vou começar, ou então se calhar até vou, mas vou começar a dar passinhos pequeninos, nem que sejam passinhos pequeninos, mas vou começar por dar esse passinho pequenino. Eu diria que na grande maioria dos casos, a grande questão é que as pessoas esperam um alinhamento astral, esperam que as reuniões, que as condições estejam todas reunidas, esperam que o tempo esteja perfeito, que o dia seja o X, para quê? Para avançarem para qualquer coisa. E é aqui que temos que dizer claramente, não espere. A partir do momento em que já percebeu qual é o seu primeiro passo, dê o primeiro passo. Agora, se calhar sem pensar muito, sem refletir, sem quase, porque já está decidido. Portanto, faça. E esse primeiro passo, essa necessidade de, ok, olhei para a balança e não gostei do número que lá viu. Ok, pronto. O que é que eu posso fazer? Okay, posso andar a pé meia hora por dia. Ok,
A que hora do dia é que vai fazê-lo? Ao final da tarde, ok. E onde é que vai andar? Vou andar aqui à volta de casa. Muito bem. Então, em que dia começa? Hoje. Hoje já não dá. Amanhã. Amanhã. Ok. Então, amanhã, chova canivetes, não é? Eu vou pegar em mim à hora que disse e vou caminhar meia hora por dia. E depois vou-me obrigar no dia depois da manhã a voltar a fazê-lo, e seguinte, e seguinte, e seguinte, e seguinte. E este obrigar a fazer vai fazer com que daqui a algum tempo eu olhe novamente para o número e o número esteja mais próximo do que aquilo que eu quero. Isso. Esse é o famoso acompanhamento, né? Daí você olha, você fala, poxa vida, eu consegui mais. Daí você ganha aquele fator motivacional, daí você vai fazendo cada vez mais. Claro. Por isso que é importante você acompanhar, né? Mas lá está, mas tem que ser esse pormenorzinho do fazer também. É olhar, é analisar, é medir, sim, mas fazer. Porque, é assim, principalmente quando eu não gosto daquilo que eu estou a ver em termos de números. E não tem só a ver com o peso. Nós estamos a falar do peso, mas pode ser com tudo e mais alguma coisa, não é? Se eu não estiver a gostar daquilo que eu estou a ver, eu vou ter que fazer qualquer coisa. E deixa-me já agora acrescentar, e já te passo a bola, que é fazer qualquer coisa de diferente do que eu estou a fazer até agora. Porque o que eu estou a fazer até agora só me trouxe até aqui. Se o aqui não é o ponto onde eu quero ficar, ou não é o ponto onde eu quero terminar, então está na hora de eu fazer qualquer coisa diferente. Continuar a fazer a mesma coisa à espera de ter resultados diferentes não vai acontecer. Mas não vai mesmo. Não, claro que não. Você não vai, você não está mudando nada em você, né? Você não tá gerando nada. Não, com certeza, com certeza. E assim, é que nós falamos em peso, em dinheiro, né? Você acompanha assim, porque é muito mais fácil você mensurar, Sim. né? Você fala, por exemplo, mas também é muito fácil você mensurar no aspecto psicológico. Vamos supor seu relacionamento, vai? As pessoas falam assim, meu relacionamento não tá legal. O que que é não tá legal? Vamos numerar isso aí? Nós estamos brigando, nossa, a semana toda. Então, sabe, quantos dias a semana tá no... Vamos melhorar isso aí? Como que vamos melhorar? Uma vez por semana nós vamos sentar para tomar um vinho junto e bater um papo sobre a semana. Tá? Vamos colocar, né? Vamos começar a clarificar. Daí você vai vendo se cada ação sua, você vai colocando, né? Números, vai colocando metas, você vai colocando, né? Tudo, né? Detalhados. Sim. Daí você vai ver. Cada ação sua vai gerar resultado, né? Até porque essa medição muito quantitativa, não é, que nós fazemos, o qualitativo também pode ter números. Aliás, Claro. qualquer pessoa que nos esteja a ver, que já respondeu a qualquer inquérito que lhe tenha pedido, muitas das vezes é uma opinião, é um tal acho que, mas tem um número associado, é um 5, é um 10, é um que for, não é? É um 1. E a questão é toda essa. A nossa cabeça faz isto naturalmente. Portanto, nós não temos que estar aqui a forçar muito a tecla, não é? Agora, temos é que ter a noção que o queremos fazer. Porque senão, lá está, voltamos ao morninho da astrologia, não é? Que é, então, a tua relação está má. Tá, mas então e quando é que vocês reclamam um com o outro ou discutem um com o outro? De vez em quando. Mas de vez em quando é quantas vezes? É de vez em quando uma vez por mês ou é de vez em quando uma vez por dia? E essa medição e essa consciência dessa medição também é importante para eu avançar, lá está, para tomar decisões. Acima de tudo, para tomar decisões. Porque repara, não há relação em que eu discuta todos os dias com outra pessoa, e aqui pode ser relação da mais diversa possível. E se nenhum dos dois, ou se os dois não querem mudar a situação, não vai ter um final feliz. Não mesmo. Não mesmo, porque se você não tem... Bom, isso aí é inquestionável, né? Você precisa entrar num acordo, né? E quando você consegue... E aí, você falou o propósito de tudo, né? Tomar decisão, né? Por que você precisa medir? Por que você precisa acompanhar? Por que tudo isso é importante, né? Para você tomar decisão. Simples assim. Se você não toma uma decisão, ou melhor, se você toma uma decisão com base na sua astrologia, né? Como você diz, aquilo que você acha, a sua decisão vai ser pautada em areia, em né? Filmes. Areia em filmes que a gente faz dentro da nossa cabeça, não é? Então, se você quer melhorar, você precisa ter números para ter uma base para tomar uma decisão mais assertiva,
né? Aí está o motivo de tudo, né? Daí você toma uma decisão melhor, daí você encaminha melhor a sua vida, daí você chega onde você realmente quer de verdade. Simples assim, né? Então, acho que é mais ou menos, é um ciclo isso, né? Sabes que eu acho que voltamos sempre, nós voltamos sempre muitas das vezes aos mesmos pontos. E a verdade é É. que, mas que não deixam de continuar a ser a verdade e continuar a ser a realidade, que é muito das coisas da nossa vida, da nossa cabeça, são relativamente simples. E acho que ao longo dos tempos nós achamos que isto tinha que ter sido muito complicado e muito sofisticado, e tínhamos que ter aqui uns processos não é? Muito de processos, muita coisa, e não temos. Agora, temos é que perceber que sendo simples, tem que ser planeado e tem que ser feito. E, portanto, a partir do momento em que eu já decidi, já tomei a decisão, é fazer. Não, com certeza, com certeza. Existe um estudo onde eles falaram assim, dois grupos, tá? Um grupo resolveu, um grupo resolveu anotar tudo o que comia, tá? O outro grupo, ele simplesmente entrou no programa de emagrecimento, tá? Os dois grupos entraram no programa de emagrecimento, só que um anotou o que comia e o outro não. E por incrível que pareça, o grupo que perdeu mais quilos, né, que chegou, ultrapassou inclusive a meta, foi aquele que anotou, né, o que comia. Por quê? Porque você tem clareza. E quando você tem clareza, você dá um direcionamento para o seu cérebro, daí você consegue caminhar. A gente não caminha, né, se nós não soubermos qual a direção que nós estamos indo. E os números, eles fazem isso com a gente, dá direção. Até porque, né? Eles movem a gente, né? Sem dúvida absolutamente nenhuma, é mesmo isso. Até porque se tu deixares sujeita à tua cabeça determinadas coisas, a tua decisão. Não me estás a ouvir? Não me estás a ouvir? Estamos de volta. Estamos de volta. Olha, nós estamos ficando muito chique, sabia? Agora nós temos um intervalo publicitário pelo meio. É parte 1 e parte 2, né? Veja no próximo. Exatamente. Muito bom. Onde é que nós estávamos? Aonde nós estávamos? Bom, a importância, né, de você acompanhar. Então, eu penso assim, uma coisa que eu aprendi porque eu não sabia, como eu estava falando, né? Eu aprendi isso na escola, tal, só que eu nunca fiz isso. E quando eu vi minha vida uma bagunça, e eu entendi que foi a falta de você medir, a falta de você acompanhar, nossa, eu falei, como pode? Uma coisa tão simples, né? Que é o que eu estava falando, né? A simplicidade, e a gente negligencia isso, né? O poder. É isso, né? É isso. Estávamos a falar da simplicidade do cérebro e dos processos do cérebro e de nós complicarmos isto com outras coisas que não têm nada a ver e que não nos levam para a frente, não é? Não, então, e não leva por quê? Porque você fica buscando várias alternativas quando é tão racional. É só você pensar literalmente da forma mais simples possível, né? Como é que funciona o cérebro, né? É padrão, né? Então ele vai dar e se você for dando números para ele vai assimilar de forma muito mais fácil, vai te ajudar. Você vai trazer ele a seu favor, né? Até porque tu estavas a dar estavas a falar daquele estudo, daquela coisa que tinha sido feito com as medições de quem queria perder peso e das medições e de quem comeu sem fazer essas medições. E sabes que essa é uma das grandes constatações, por isso é que eu brinco com a história da astrologia e do achómetro e não sei o que temos dentro da cabeça. Porque quando tu não medes, o que é que te acontece? Tu vais tomar muitas mais decisões baseadas em emoções. E normalmente são emoções que não te levam para lado nenhum, dão-te apenas conforto, não é? Ainda que eu quero te acreditar que quase 100%, para não dizer que são 100%, há sempre uma emoção associada a todas as decisões que tu tomas. Agora, se tu depois de tomares a decisão emocionalmente, a validares intelectualmente ou racionalmente, é muito mais fácil disso contribuir para o ponto onde tu queres chegar mais à frente. Quando tu só tomas baseada na emoção, nem sempre é a melhor decisão. Nem sempre, para não dizer quase nunca, é a melhor decisão, não é?
E muitas das vezes leva-te para pontos ou para lugares que não são exatamente os melhores para ti, nem naquele momento, nem no futuro. Não, com certeza, e é verdade, porque afinal de contas nós somos humanos, né? Nós somos humanos e somos tomados pela emoção, né? Então a gente não pode negligenciar. Daí é por isso que nós estamos falando sobre números e acompanhar, né, a relevância disso, né? Por quê? Justamente por isso que a gente sabe o quanto o sentimento, as emoções impactam em nossas vidas e quanto nós nos perdemos, né? Nós nos perdemos na vida por causa disso, né? Você fala, por que eu comecei a namorar? Porque, sei lá, aquela roda de amigos todo mundo queria, pressão e não sei o que, é emoção. E você não queria, né? Você não se geriu, você não viu, né? Você não se acompanhou, você não sabia o que você queria. Então você foi. Você foi lá e foi fazendo, né? Sim. Então, isso é muito importante, né? Em todos os aspectos, né? Sim, as expressões do grupo, e quando a gente diz grupo, é amigos, é família, é círculo social, etc., onde a gente se move, é muito grande. É muito grande. Todos nós queremos pertencer. Todos nós temos esta noção de que queremos fazer parte do grupo, seja lá o que grupo for, não é? E muitas das vezes, lá está, decidimos não tão na questão do racional, mas muito mais na questão da emoção. E a questão da emoção nem sempre nos leva para o ponto onde a gente quer estar, a todos os níveis da vida. Olhar para isto de uma forma mais de contagem, mais numérica, mais métrica, leva-nos a tomar decisões melhores, claramente. Claramente. Até porque há uma coisa por trás disto tudo, nós falamos aqui pouco, por acaso é uma das coisas que nós falamos pouco, que é uma coisa chamada valores. E esses valores na nossa vida têm que ter uma vivência diária e a melhor forma de eu não me afastar desses valores é eu olhar para as coisas de uma forma cada vez menos emocional e cada vez mais de racionalidade, não é? Porque isso faz-nos tomar melhores escolhas. Ponto. Também. Sem dúvida. E você fala assim, mas isso é tão frio, né? A gente não quer. Fala, como é que viver uma vida assim, né? Só que isso é tão fácil, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a coisa mais fácil que tem é você saber onde quer chegar. É você saber onde quer chegar e você ir se acompanhando para você gerar esse resultado, né? E é fácil você. Escuta, a mãe está conversando com a tia. Não, e nada. É fácil você acompanhar todos os dias. Quando você se acompanha, nossa, e o fator que eu acho que é fundamental, que todo mundo devia fazer isso, é a autoestima e o amor próprio, sabe? Por quê? Porque você vai aumentando isso, né? Quando você vai vendo que você está conquistando, que você tá conseguindo, você se sente a melhor pessoa do mundo. Mas e lá... daí aquela sensação de pertencimento que você comentou, ela vai diminuindo essa necessidade, sabe? Mas sabes que essa também é uma atitude muito curiosa. Porquê? Porque quando tu estás a ter resultados é fácil. Quando os resultados estão aqui a acontecer à tua volta é fácil. A questão é quando às vezes não estão a acontecer exatamente no ritmo a que tu queres. E tu precisas de continuar a fazer para atingir aquilo que são os teus resultados, ou para aquilo que são os resultados que tu efetivamente queres. E isso sim, isso aí leva-te a que tu olhes para a coisa e precises mesmo de ter a noção do número, porque senão o dia passa muito rápido. E de repente passou uma semana, e de repente passou um mês, e de repente passou um ano, e de repente passou uma vida. E isso paga-se um preço, e é um preço muito alto. Não, muito alto mesmo. Muito alto mesmo, muito alto mesmo. Daí eu vou puxar sardinha pro meu lado. Vai na rotina, caramba. É só você estipular uma rotina extraordinária, cara. Daí você não precisa, você não precisa entrar nessa paranoia e falar assim, eu ainda não cheguei lá, ainda não sei. Você vai na rotina, porque daí você vai executando, apesar de não ter chego lá, né? Meu telefone, ele toca o dia todinho, despertando para as ações que eu tenho que fazer. Toda hora, toda hora. E o marido sabe, acabou o tempo do café da manhã, né? Eu falei, acabou. Acabou o tempo de não sei o quê, né? Hora de me mandar, né? Vai embora, tá na hora de outra coisa. Mudou tarefa, você tem que fazer.
Porque senão não anda. Senão não anda. Você Mas entendeu? sabes, Senão mas sabes chega lá. que lá está, isso também tem muito a ver com medir, não é? Claro. Porque, Óbvio. porque repara, se tu não tiveres, eu acho imensa piada. Uma vez eu lembro-me de estar a assistir a uma. Estar a assistir porque estava ao lado de uma pessoa que estava a marcar uma apresentação comercial de uma empresa e disse: eu apareço lá por volta das 2h30 da tarde. E a pessoa do outro lado perguntou: muito bem, quanto tempo é que demora? E diz o vendedor: isso nós começamos a falar e depois logo vemos. E eu pensei assim: primeiro, prega secas, não, muito obrigado. Segundo, como é que depois logo vemos? Não percebi. Como é que não tens uma agenda? Como é que não tens um horário? Como é que não sabes quanto tempo é? Até a pessoa comprar? Estás lá até a pessoa comprar? Não é? Não é? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E não faz sentido para mim e provavelmente pela cara com que o cliente fez também não fez sentido nenhum para ele, não é? Porque pensou, carambas, como é que isto dura até onde durar? Não pode ser, não é? E há muita gente que vive a vida um bocadinho isto. Eu vou e depois logo se vê. E o depois logo se vê, normalmente lá está, também não corre bem. Também tem um peso e um custo, se calhar, muito superior àquilo que vamos ter de ganho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, o exemplo que eu estou vivendo, né? Eu marquei com a minha amiga de estudar astrologia toda segunda, quarta e sexta, 1h30 da tarde. Bem, Quando foi 1h30 da tarde de ontem, ela, eu tô atrasada, eu peguei no sono. Eu falei, cara, como é que pode uma pessoa que colocou um compromisso não colocar no celular para tocar o despertador, pelo menos? Eu tenho um compromisso X. É assim que se puxa, né? É o que você falou, a gente não tem resultado ainda, ela ainda não sabe a astrologia. Qual que é o resultado? É o aprendizado, é a compreensão, certo? É o saber, né? Ela não sabe, só que ela não se propôs a fazer. É a mesma coisa, é rotina, né? De novo, rotina, né? É mais ou menos assim que funciona. Como é que você coloca? Como é que se faz uma rotina? Simples assim, mas é você sabes se que comprometer. é isso, a questão não está na rotina, porque a rotina está, a marcação foi feita, está a ver, tem muito mais a ver com o compromisso, não Claro, é? Lá está, eu quero mesmo isto. Será que eu quero mesmo? Mas quero mesmo, é, não é? Mas quero mesmo ou é daquele tipo de coisa que a gente diz, pois era giro ter, era engraçado, sim, sim, eu não me importo de, não é? Quer dizer, pronto. pero no mucho, pero no mucho. Não é? É um bocado isso. E sabes que e não com certeza as pessoas que nos estão a ver, mas as pessoas lá fora, há muita gente a viver a vida assim. Ou seja, que é eu quero muito, 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 pá, mas e então? Vamos? Pronto, este mês não dá jeito. Porque pronto, não é? E é aqui que a porca torce o rabo. É aqui que a coisa começa a dar para trás. Eu até fiz o agendamento, eu até marquei na agenda, até combinei contigo. Mas adormeci. E olha, e acontece a todos. Também não sei porque estás com essa coisa, Tati. Acontece a todos. Está bem? Não é? Acontece a todos. Portanto, não sei para que estás com esse ar. Não sei, até parece que a gente se comprometeu a alguma coisa. Até parece que vai morrer alguém se nós não fizermos aquilo à 1h30. E esta atitude de me desculpar a mim própria, não é? Tipo, não estou a perceber porque é que estás a fazer esse stress todo, não é? Porque, carambas, pronto, olha, adormeci. Esta atitude de me desculpar a mim próprio, isto multiplicado por muitas vezes, dá um comportamento absolutamente tramado para o resto da vida. Porque eu vou-me habituar a arranjar sempre razões, eu vou-me habituar a arranjar sempre desculpas e a viver continuamente no morninho. Pronto. Então, daí o que acontece com uma pessoa assim, ela definitivamente ela não vai ter resultado. Definitivamente ela não vai chegar lá, porque vai se dando uma desculpa para poder fazer. E pior, Quando que você vai conseguir ter? e vai afastando as outras pessoas que querem ter resultados. É, Não estou. mas né? Se encontrar uma pessoa como eu, por exemplo, eu falei para ela, eu estava estudando já. Claro. Eu falei para ela, eu já tinha começado já a estudar. Ela chegou no meio. Ou seja, mas tudo depende do comprometimento, né? Você precisa se comprometer com você. E o que eu acho mais interessante é que, assim, a sua vida, ela é sua, né? Então, como não conseguir se comprometer com uma coisa que você disse que quer? Você não quer de verdade? É uma grande Porque pergunta.
Você não quer de verdade? Então vai lá e faz, não tem muitos E segredos. é que sabes que essa é, voltamos à história da simplicidade. A questão é exatamente essa. Não tem grande segredo. É, Não tem um mega hiper plano de 3 análises SWOT e de mais 4 quadros e 5 X6 e não tem. Não tem. É isso, é simples. Queres, vai fazer. Queres, levanta o é, rabo e mexe-te. Queres, faz os telefonemas. Quer, aprende. Quer, vai para a academia. Quer, vai para o ginásio. Faz. 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 vai lá. Olha, há uma pessoa que eu acho que nos está aqui a ver, que provavelmente é a pessoa que eu mais conheço, que é um dos meus exemplos de como é isto. O que é um comprometimento com os objetivos e com a vida. A Karina, que eu acho que está aqui, é das pessoas que eu mais conheço que tem esta coisa do compromisso, do quero, do vou, do pego, do epá, não quero lá saber do que toda a gente diz, é o que eu vou fazer e vou, em tudo na vida dela. E chapéuzinho, muito bom, muito bom, muito bom. Então, e a gente precisa, né, assim, para poder comandar. E é tão bom, né, quando a gente tem pessoas assim à nossa Claro, volta, né? claro. E se eu só tenho das outras, faça uma opção, escolha aquelas que lhe interessa ter à volta. É, isso é aquilo que a gente fala de você escolher, né, os seus ambientes, as pessoas, para poder se blindar, né? Uma coisa que o pessoal fala bastante, né? Blindar, né? O nosso corpo, nossa mente é a nossa armadura. E Então, focar naquilo que nós queremos, fazer um bocadinho orelhas mocas a tudo o resto que anda à volta, porque vamos ser sinceros, a grande maioria das pessoas à nossa volta não vão ser os maiores incentivadores daquilo que a gente quer. Não vão. Com o melhor das intenções. Repare, eu nem acredito que seja por mal, eu acredito piamente que seja com a melhor das intenções, para evitar que nós nos magoemos e coisas que tais. Mas, efetivamente, nós em muitas situações temos mesmo que fazer orelhas mocas. Temos mesmo que andar para a frente, temos mesmo que acreditar, que é uma das palavras que eu acho que nós ainda não usamos hoje, já usamos várias vezes noutros dias, mas hoje ainda não usamos, que é acreditar naquilo que queremos, é acreditar que nós somos capazes, é acreditar que nós merecemos aquilo que queremos. E a partir daí, fazer, fazer. E medir, ao longo do caminho medir, claro que sim, mas fazer e medir. não, sem dúvida, sem dúvida. E por isso que a gente fala de medir, por quê? Porque você vê o quanto você está fazendo. É isso que é primordial, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não estou fazendo o suficiente. Daí quando você vai ver os números, você está conseguindo evoluir, sabe? Você está conseguindo, você fala, caramba, olha só, né? Olha Sabes, só. sabes que na segunda-feira à noite eu estive a assistir a um webinar em que das pessoas envolvidas é um atleta de alta competição, atleta olímpico, agora já não, porque ele já acabou a carreira, atleta olímpico, corria 100 metros e 200 metros. E a pergunta era, como é que se treina 4 anos para correr 10 segundos? Ou menos de 10 segundos, não é? Como é que tu treinas durante 4 anos para ir aos Jogos Olímpicos e tudo acaba em menos de 10 segundos? É, Como é que fazes isso? Como é que mantens-te focado? E é extraordinário, porque a técnica é mesmo esta: é querer aquilo que eu quero. É querer muito, é desejar muito, e depois, obviamente, suar muito, não é? Porque é preciso treinar. É preciso treinar. E ir medindo. Sempre que eu corro, eu meço. Sempre que eu corro, eu vejo se estou mais perto daquilo que é o meu objetivo, que é correr mais rápido. E é isto. O desporto, nesse aspecto, tem exemplos fabulosos para o resto da nossa vida. É isso. porque os esportes, eu acho que nós deveríamos, né, nos mirar, né, nos esportistas, né, para trazer isso para a nossa vida pessoal, né, porque os esportistas, eles têm esse coeficiente muito forte dentro deles, né, por isso que todo mundo deveria praticar algum esporte para poder ajudar a desenvolver, né, para poder ajudar. O pessoal fala assim, todo mundo na área de saúde fala, né, ah, vai lá e faça alguma atividade física, né, e eu não falo, não é nem para saúde física, é para saúde mental mesmo, porque Mesmo, você, não é? Porque você fazer mesmo.
é um jogo mental, é um jogo psicológico muito Sim, forte, né? sim. Quando você está lá na esteira e você fala, cara, mas tô cansado, tal. Quantas vezes eu mesmo falei, ah, eu tô cansada, mas eu consigo mais. E daí vai lá e aumenta o ritmo. Você fala, caramba, como assim? Eu tava cansada. E eu aumentei o ritmo e eu consegui. Fala, que loucura. É um jogo psicológico que é a cabeça que manda. Completamente. Completamente. A cabeça é que manda. Olha, tu tens, eu não sei se ele ainda está aqui ou não, está aqui um ex e atual ex, porque não é o meu professor, mas já me deu algumas aulas de dança, que é o Tinita, que está aqui. E ele foi um dos grandes campeões a nível nacional e foi das primeiras pessoas a implementar a dança em Portugal. E é uma coisa engraçada, que é, tu ouvindo falar dos tempos em que ele começou, em que não havia nada, em que todos tinham que lutar de tal maneira, em que tu deixas suor, lágrimas e sangue, literalmente, na pista de dança, é perceber que é assim que eu vivo o resto da minha vida. Porque se não for assim, quer dizer, se eu não tiver objetivos, se eu não tiver projetos novos, se eu não tiver coisas para fazer, isto não tem piada. Isto tem piada porque eu consigo chegar mais longe, isto tem piada porque eu consigo ser mais rápida, consigo saltar mais alto, consigo mexer melhor, consigo. Epá, seja lá o que for, mas isto tem piada porque eu estou a melhorar. Se eu não estiver a melhorar, pá, alguém ao meu lado está a melhorar. E então, nas áreas, por exemplo, profissionais, isto é absolutamente avassalador. Nas áreas pessoais, também. Não é? Porque se eu não estou a dar atenção à pessoa que está ao meu lado, cheira-me que alguém vai dar mais à frente. Ou se calhar não muito mais à frente. Não é? Não, isso aí com certeza. E uma coisa que eu acho que o que tem que ser comentado é que assim, os números eles têm que ser comparados com nós, como Completamente. nós, como Completamente. nós mesmos, né? Nós temos que ver. Olha, deixo-te o meu exemplo. Eu há 2 anos decidi que tinha que ter uma vertente física melhor do que aquilo que eu tinha. Ou seja, a minha cabeça era fabulosa, mas a parte de fora não estava propriamente a acompanhar. E decidi ir para o ginásio. Não é? Primeiro dia, chego, eu já conhecia as pessoas de lá e tal, e o PT disse-me: pá, Cristina, simples, vais ali para a elíptica, fazes 20 minutinhos de aquecimento e depois fazemos o resto. Eu disse: claro que sim, então, 20 minutinhos de aquecimento, um instantinho, faço isto na boa. Eu subo para cima da máquina. Primeiro, aquela coisa quando a gente vai sempre para o ginásio, né? Que é como é que se liga às máquinas, né? Onde é que está o botão do on e como é que eu clico, como é que eu faço isto e não sei o que, aquela coisa loucura total, né? Mas para além disso, eu começo-lhe a dar, não é? E começo, pá, a sério. Eu, ao fim de 1 minuto e meio, estava pronta para me vir embora. Não precisei de mais, juro-te, estava pronta para me vir embora. Ao meu lado estava uma senhora com muito mais idade do que eu, a dar-lhe, mas a dar-lhe em todas. E houve um momento em que eu tive que parar a minha cabeça. Parar a minha cabeça e dizer: para, é o teu primeiro dia. É o teu primeiro dia. Para. Olha para o teu número. Qual é que tu queres? É os 20 minutos? É os 20 minutos. Foca nos 20 minutos. E depois apercebi uma coisa em mim. Eu começava sempre pela elíptica. Quando fazia ginásio, fazia sempre pela elíptica. Eu tinha que passar os primeiros 10 minutos. A minha meta não eram os 20, eram os primeiros 10. Eu conseguindo os primeiros 10, eu tinha o resto era fácil. O resto era mais leve. E curiosamente, comecei a olhar exatamente para os números. Ou seja, ontem fizeste, imagina, 2 km. Quanto é que consegues fazer hoje? Quanto é que consegues fazer amanhã? Quanto é que consegues fazer depois? E a verdade é que, a certa altura, e eu que não gosto de ginásio, já me dava alguma pica eu ir para o ginásio simplesmente para pensar: vamos lá ver quanto é que eu consigo fazer hoje. E quando tu habituas o teu cérebro a funcionar assim, epá, os outros podem estar na sua melhor forma, mas o importante é que tu estás a competir contigo própria. E quando estás a competir contigo própria, é a melhor competição, porque vais chegar ao fim e vais ganhar. Vais ganhar. Agora, só não ganhas se desistires ou se não tiveres compromisso, não é? Não, com certeza. Mesmo porque existe até um estudo onde eles falam que nós somos seres onde nós temos que ter desafios. Nós buscamos por desafios, né? Então, isso é excelente. E os números, eles fazem isso com a gente. Nossa, eles são fatores motivacionais, sim. Porque você vai olhando para eles
Você fala, caramba, olha o que eu consegui. É mais ou menos isso. Você fala, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir correr 5 quilômetros. Você fala, caramba, que coisa maluca, né? Você fala, poxa vida. Daí eu peguei, vou fazer flexão. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. Você fala, pô, é uma delícia quando você começa a medir, você fala, eu estou conseguindo. Isso aí é surreal. O fator motivacional disso é sem palavras para você falar. Portanto, conselho final para irmos embora. Comece. Mede. Mede todos os dias. Pega um diário. E comece. E comece. E mede. Como foi meu dia? Sim, coloca tudo lá. Mas para além do mede, comece. Comece a fazer. Com certeza. Com certeza. Então, acho que é tudo isso, né? É só tudo isso. É tudo isso. Mede que daí você vai aprender a se enxergar e a ver o quanto você é capaz. Quanto você é capaz de fazer. Simples assim, né? E cheira-me que se calhar daqui a algum tempo vai-nos estar alguém a dizer que epá, afinal sou capaz de mais do que aquilo que eu imaginava. Cheira-me que é capaz de acontecer uma coisa desse tipo. As chances são que 100% das vezes você vai chegar a essa conclusão. Sim. Só para irmos embora, partilho contigo uma história que eu conheci de um português que é ultramaratonista. Portanto, é daquela malta que corre 600 km, 700 km. Como é que ele começou a correr? Ele, um belo dia, ele conta mesmo esta história. Ele chegou a casa, tinha 32 anos, pesava 90 e muitos quilos de peso. E ele sentou-se no sofá e pensou assim, se eu continuo assim, eu vou morrer cedo. E levantou-se e foi correr. A história foi contada por ele. Levantou-se e foi correr. E nunca mais parou. E tu pensas assim, como é que um homem aos 32 anos, não é, se torna ultramaratonista? Já não é correr 5 km, não é? É mais um bocadinho. É isso. É surreal, né? Completamente. É surreal. Completamente. Mas é muito bom. É muito bom ter estes exemplos para olhar e para perceber que se eles conseguiram, nós também conseguimos. Que é essa, acima de tudo, esta grande questão dos exemplos. É se eles conseguiram, nós também conseguimos. Porque eles não são super-homens nem super-mulheres. São absolutamente humanos, absolutamente normais, digamos assim, comuns. E, portanto, é só fazer. É medir, fazer e querer. Só isso. Só isso. Só isso. Só tudo isso. Só tudo isso. E é mais simples do que a gente acha. É mais simples do que parece. Muito mais, muito mais, muito mais. Então vá. Acho que já deixamos aqui uma mensagem final brutal nestes últimos minutos. E voltamos para a semana. Claro, com certeza. Então tá bom. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a todos por estarem desse lado. Obrigado pelos comentários. E voltamos próxima quinta-feira, 19 horas de Portugal. E às 16 horas aqui no Brasil. Então vá, para mais uma conversa intercontinental. Com certeza. Então tá, minha flor. Mais uma vez, obrigada. Beijos. Portem-se mal. Beijinhos. Tchau.